Bem, pessoal, boa tarde. É uma satisfação muito grande estar mais uma vez aqui nessa terra, essa terra imperial, esse clima muito gostoso, as pessoas muito amáveis, com a nossa querida Esgorge, aprendendo, fazendo esse tipo de trabalho que a gente tem uma satisfação muito grande. É um tema que a gente vai ter uma oportunidade, não de fazer grandes apresentações, de grandes dados, mas são dados nossos nacionais, são dados que merecem uma inquietude, para mim, como para muitos colegas, é um grande elefante que fica na nossa sala, que todo mundo sabe que tem aquele elefante, e a gente fica dando a volta, não quer enxergar. E muitas das vezes, se avança para grandes trabalhos, para grandes cirurgias, para grandes avanços tecnológicos, a gente não consegue avançar num tema muito básico, que é o tema da sífilis congênita. E eu fico imaginando se vale mesmo a gente ter uma internet lá com não sei quantos mil mega, os áudios parados na garagem, renegade, e a gente não conseguir ter água potável, ter água para lavar a mão, ter sabonete, ter um arroz, ter um feijão. E eu vejo o problema da sífilis como isso. Então, essa inquietude, eu queria passar um pouco para vocês, né? Cada um daqui tem as suas inquietudes, eu não tenho só essa não, tenho muitas outras. Mas eu queria avançar um pouco nesse debate, avançar um pouco nessa nossa responsabilidade. Porque muitas das vezes sai tudo por conta do poder público, sai tudo por conta da prefeitura, sai tudo por conta do Estado, sai tudo por conta do governo federal. E a gente muitas das vezes vê o que a gente pode fazer para tentar reverter isso. Qual é o nosso papel? É ficar quieto? É aceitar um VDRL de 2, 3 meses e fica assim mesmo? Não denuncia? Ou não procura? Ou então, como vocês vão observar em alguns dados, se faz um diagnóstico no 3º trimestre, chega a paciente barrigudinha, anda pela rua aí e ninguém vê, ninguém se compromete com isso. Então, esse é o nosso trabalho. Eu sou dessa universidade, da UF, tenho um carinho muito grande por ela, e junto disso ainda com a Sociedade Brasileira de DST e também com a Sociedade de Ginecologia do Estado do Rio de Janeiro, no qual eu tenho um carinho, um respeito muito grande, cada dia mais eu aprendo. Eu não tenho nenhum tipo de conflito de interesse, embora muitas das vezes a gente ganha e vai dar uma conferência, participa de um trabalho ganhando, não é vergonha e não é problema. O problema é você mudar o comportamento. O problema é você contar uma mentira. Aí é um conflito de interesse. Então, eu aqui estou patrocinado pela Esgorge e tenho muito a dizer sobre confluência de interesse. É um conceito que se começa a destacar hoje. Fazer uma consulta e alguém te pagar por isso, não quer dizer que você está mudando. Você vai fazer porque você está ganhando. Então, e muitas das vezes a gente até não ganha e muda o seu comportamento. Então, confluência de interesse, não. Eu tenho interesse de vir aqui, eu tenho interesse de falar da Esgorge, eu tenho interesse que todos daqui entrem para ser sócios da Esgorge, que aumente a nossa sociedade. E os patrocinadores têm interesse de estar financiando, apoiando esse tipo de trabalho. Então, isso é uma confluência de interesse, não um conflito de interesse. Então, eu gostaria de também estar aproveitando para falar isso. E o tema que eu vou falar, eu tenho até sérias dúvidas se o que eu vou falar, todo mundo daqui já não conhece de cor e salteado. Eu vou falar mais uma vez. Tema da sífilis, 1992, 93, já se tinha uma meta no Brasil para eliminar a sífilis no ano 2000. Caramba! 2000 chegou, 2010 chegou, 2016, vamos fazer outro plano. O que se passa?
Quem aqui não sabe fazer um diagnóstico de sífilis há 50 anos? Quem daqui não sabe tratar uma sífilis há 60, 70 anos? Quem daqui não sabe o acompanhamento? Sorologia nasceu em 1910, 1909. Fleming falou sobre penicilina em 1927. Ela entrou no mercado na década de 1940. Eu não estou falando de Jude-Mirena, não estou falando estou falando de vacina quadrivalente, bivalente, VLP, estou falando de penicilina, estou falando de VDRL, e estou falando de uma mulher grávida, que não tem como ninguém ver essa mulher grávida. Então, governo não falta, projeto não falta. E aí, naquele de 92, veio para 2002, com a meta, o projeto nasceu para eliminar a sífilis congênita. E aí foi um pronto, ótimo. E aí nasceu um projeto com normas, com tudo, porque as taxas eram 5% a 7%. 2011, o ministro Padilha, médico, falou porque quis, definiu porque quis. Define 3, que aliás não é o primeiro, o Temporão também fez. Não tem um ministro que chega no Ministério da Saúde, no Brasil, que não define a meta de eliminar a sífilis. Não tem um. Então a gente tem que ver qual é a parte de cada um também, né? Define como 3 prioridades políticas de DST, AIDS e hepatite virais. Não faz sentido o Brasil, que conseguiu tanto sucesso no controle da transmissão vertical do HIV, não conseguir controlar a sífilis congênita, disse o ministro. Por fim, o ministro referendou o compromisso assinado pela presidenta da República, Dilma Rousseff, com os movimentos sociais. Será o programa de governo. Dia 1º de dezembro, se faz um grande trabalho com o Fique Sabendo do Dia Mundial de Luta contra a Sífilis. Vocês encontram vários carros no meio da rua, container no meio da rua, casinhas no meio da rua, para fazer um teste rápido para HIV. E no mesmo minuto não faz o teste rápido para a... O que passa na cabeça da sociedade, dos grupos sociais, que não cobram no mesmo momento o teste para o HIV e o teste para a sífilis no mesmo momento. Só faz o teste para o HIV. Por quê? Porque não querem dar o diagnóstico de sífilis no meio da rua, mas pode dar o diagnóstico de HIV no meio da rua? Então, muitas das vezes se tem um programa e a gente de repente não cobra. E eu aqui não estou colocando a situação como uma crítica, um veneno. Não é veneno. Não é uma inquietude que nós temos as políticas, nós disponibilizamos muitas das vezes os insumos, porém, no caso da sífilis congênita, isso tudo tem que chegar 30 dias antes do parto. Porque se chegar com 20 dias antes do parto, adeus, vai ser caso de sífilis congênita. E olha que dado interessante, né? Por um momento você pode ter acidez de falar, caramba, será que o CFM descobriu só agora que é preciso pedir os exames? Mas é uma forma, eu vejo não como uma acidez, eu vejo isso daqui como mais uma forma para falar, poxa, precisamos fazer isso no nosso dia a dia. Se a gente quiser avançar na medicina, na vida, nós temos que avançar com os dados básicos. Não dá para você construir uma casa sem alicerce. A gente sabe disso de cor e salteado. Não dá para se ter uma medicina sem o alicerce mínimo. E o alicerce mínimo passa pelas situações mais graves, mais prevalentes e de melhor controle. Porque vai me consumir o dinheiro lá na frente. Hoje as maternidades da Baixada Fluminense, não sei daqui de Petrópolis, mas prende o leito porque todo dia tem 10 a 20 recém-nascidos ocupando o leito do alojamento conjunto, tomando medicamentos.
Quanto custa isso para mim, que pago imposto, para nós? Esse dinheiro podia ser melhor usado, não está sendo bem usado, não chega na hora certa e nós temos que prender lei. Tem maternidades, e vocês vão olhar aqui, maternidade que tem 350 casos de sífilis congênita no ano, e eu acabo de vir de Campos, tem 50 casos. Campos tem 50 casos no ano, e uma única maternidade da Baixada Fluminense tem 350. Caramba! E eu fico quieto com isso? Então eu aproveito o CFM para em 2016 falar: os médicos devem orientar seus pacientes a pedir exame sorológico para hepatite B, hepatite C, sífilis e tal, e vamos embora. Está aqui os dados. Está aqui os dados. Talvez na filmagem apareça melhor com os slides, né? Que pode pegar, mas por aqui, isso aqui é a curva do HIV. O HIV é extremamente estabilizado, o que é um bom sinal. Não estou falando mal disso, não, estou elogiando. Nós conseguimos, no Brasil, dar uma estabilizada no HIV, diminui. Transmissão vertical do HIV no Brasil é próximo de zero. Transmissão vertical do HIV no Brasil é próximo de zero, com uma tecnologia alta, com medicamentos caros, com tecnologia para fazer exame, com tudo, e a gente consegue diminuir. E essa mesma gestante, nesse mesmo quadro, os níveis de curva de sífilis congênita no Brasil e na gravidez ascendente. Como eu consigo chegar e ter AZT, ter exames sorológicos, ter carga viral, ter PCR, ter CD4, CD8, ser isso, ser aquilo, e eu não consigo ter o VDRL, e a nossa projeção de curva para sífilis em gestantes só aumenta. Ah, mas aumenta no lugar pobre? Não, aumenta no Brasil todo. Todo o Brasil aumenta. Sífilis congênita só aumenta. Como é que a gente pode ter uma sociedade que fica quieto vendo isso? Vou exigir inúmeros outros medicamentos e não consigo resolver esse problema? Essa situação é só do Ministério? Não, pessoal, não é. Não é. É só por falta da penicilina? Não, não é. Porque a penicilina faltou em 2014, 2015, e antes a gente já tinha as curvas ascendentes. Então não é. Não me venham com discurso que é só por causa da penicilina. Porque falta um conjunto de coisas que a gente precisa fazer. Perdão, está difícil de ver, mas eu digo o seguinte, terceiro trimestre é a coluna verde. Olha, vários estados, incluindo São Paulo, vários estados, Rio de Janeiro, o volume de diagnóstico no momento da idade gestacional, no momento do diagnóstico da sífilis, no terceiro trimestre. Na hora do parto, o diagnóstico é feito. Ah, mas essas mulheres são mulheres de rua. Caramba, isso tudo aqui é mulher de rua? É população de rua que só chega na hora da maternidade? Não, efetivamente não. Isso vale o Rio de Janeiro. Olha, Rio de Janeiro, o volume de diagnóstico, falta no pré-natal a captura, né, tardia. Olha no Rio de Janeiro, o volume de gestante que tem um diagnóstico no terceiro trimestre. E uma coisa até estranha, a própria ficha tem um número enorme de ignorado. Nem a informação está na ficha. Então, isso, do momento diagnóstico de 2014, isso aqui é um hospital que eu falei. Que é o Hospital da Mãe, que o colega me deu os dados dele, no ano 359, o ano anterior 266, o ano anterior 168. Aqui tinha penicilina, aqui pode ter faltado um pouco, mas olha, do Hospital da Mãe. E só em janeiro, fevereiro e março, em Mesquita, 172 casos numa única maternidade. Só que eu peguei os dados de Campos do Goitacazes, está difícil de ver, mas vai vendo aqui, 2014, no final, no 29, depois sífilis congênita 9,
vai para o outro ano 40, enfim, um dado de um município que tem 500 mil habitantes, com 9 casos de sífilis congênita. Uma única maternidade no Rio de Janeiro, 359. Caramba, os médicos de campo são maravilhosos. A mulher de campo tem um acompanhamento fenomenal. E os médicos da Baixada não fazem nada. Não é bem assim. É uma conjuntura de dados que você vai tabular isso tudo para poder chegar num trabalho maior. E aí, pessoal, eu vou falar, estou no tempo aqui, um caso real que eu acho interessante, a vida como a vida é. Eu recebo muitos telefonemas dos colegas de Niterói, do Rio, Gesta 3/2, 2006, perdeu com 26 semanas, 710 gramas, perdeu e teve em 2008 28 semanas e morreu com um diagnóstico, entre aspas, de choque séptico, 16 dias o óbito do recém-nascido. Não tinha mais detalhes. Depois estava grávida de novo. Primeira consulta, 8/6, segunda 15, e assim vai. 2 consultas odontológicas, 2 ultrassonografias. No dia 17/9 foi internada para fazer uma cerclagem e coleta do VDRL, só agora, com o resultado pronto depois da alta. Internou no hospital, coletou o VDRL e o resultado só tem depois da alta. Foi internada para fazer uma cerclagem, reagente 1/16. Não tinha penicilina, foi orientada para comprar. Quer dizer, se o hospital não tinha, dificilmente ela ia comprar e não encontrou. Por conta própria, procurou outro serviço e neste recebeu 2.400.000 unidades. Foi orientado para voltar em uma semana. Quando retornou, não tinha penicilina. Orientado para tentar comprar, a gestante não conseguiu e foi então e não foi solicitado o teste treponêmico em nenhum momento. E lá atrás, ela tinha feito 2 sorologias para HIV, 2 sorologias para HCV, tinha anti-HBS negativo e não foi prescrito vacinação para hepatite B. Ficou sabendo que o laboratório que atendia o pré-natal estava sem reagente, por isso ela ficou 2, 3 meses, internou para fazer a cerclagem e não tinha o VDRL. E aí procurou o setor de DST, eu também não tinha penicilina, mas eu tinha azitromicina, botei goela abaixo dela, porque era o que eu tinha, né? E comecei a fazer um trabalho de acompanhamento. O parceiro dela, na mesma época, procurou uma UPA, uma unidade de pronto atendimento, com ferida no pênis, recebeu uma injeção que não sabia qual para dor, não sabia qual, mas lembrou que a injeção foi dolorosa. Perguntado, disse que tinha ímã na virilha, melhorou depois, teve manchas na pele, não foi solicitado nenhum exame dele. Chegou com dor, com isso, com aquilo, deram uma injeção, deram um remédio e foi embora. Ele, indagado, disse que após esse quadro teve gripe, com inflamação na garganta, foi medicado e tal, e tomou um antibiótico, ele não sabia qual, mas ele se lembrava que terminava com lina ou com clina. Sem penicilina, eu administrei azitromicina por heroísmo, né? A última coisa que tinha, fornecemos comprimido para acompanhar. No final, ela tinha VDRL 1/32, teste treponêmico positivo, ele 1/4, teste positivo, e os resultados disso daqui a gente conseguiu uma semana depois. Ou seja, ela ficou 4 meses na rede, foi operada e não se prontificou a resolver a situação. Então, guideline não falta. Né? Está aqui a ficha dela, do pré-natal, dizendo que ela fez os exames outros sorológicos e não fez o acompanhamento de VDRL, e ninguém falou nada no pré-natal. O colega não falou nada no pré-natal. Não tem. Pediu outro HIV e pediu outro HCV. E o VDRL que não tinha ficou sem ter. Internaram para fazer o VDRL, e o VDRL com a gestante internada só tem resultado 2 semanas depois. Não é patilha do ministro que tem essa situação. Outro colega, para a gente estar encerrando, interessante, colega pediatra, um chamado telefônico para mim, um pediatra que estava de plantão. Alô, Mauro, me escuta, por favor,
você que é da ST tem que fazer alguma coisa, pô, tá demais, só hoje, pô, já internei 3 gestantes com sífilis, serão 3 gestantes que vão ficar tomando penicilina, cara, essa, pô, tem que ser resolvida, não podemos mais ficar assim. Quer dizer, o cara estava desesperado, num dia de plantão, 3 ao mesmo tempo, o cara pegou o telefone e desabafou. 19 anos, gesta 1, trabalho de parto a termo, exame VDRL 1/2 no pré-natal, realizado no 2º trimestre, anotado no cartão. Tudo isso anotado no cartão. Mais de 10 consultas, 3 ultrassonografia, HIV, anti-HBsAg, anti-HBs, HCV, tudo não reagente e não foi prescrito o esquema vacinal para hepatite B. Liguei para o colega que tinha feito pré-natal porque eu conhecia, eu estava com cartão para conversar o caso. Ele informou que o VDRL era muito pequeno e que ele conhecia a gestante. Ela era direitinha e da igreja, não tinha história de promiscuidade ou de ferida. Ele achou que não merecia tratar ou fazer outros exames. E aí eu falei, porra, meu irmão, precisamos conversar. História, 2 semanas depois atendemos a mãe e o parceiro. Ela, 1/16, MHTP positivo, ele 1/32, ele trabalhava embarcado, de vez em quando tinha uma relação extraconjugal rara, mas tinha, usava sempre camisinha, mas no rally rola ele não usava, e ela teve uma única relação extraconjugal, falado, ele tomou, quando estava embarcado, tomou uma doxiciclina, tomou azitromicina, porque teve uma ferida, estava embarcado, e ela disse que teve uma única relação extraconjugal com preservativo desde o início. Disse que foi uma coisa muito rápida, com o primo que atentou o dia inteiro, inclusive com ameaças. Ela, para se livrar, cedeu. E aí, um quadro desse, que cada um daqui vai ter 2, 3, 4, 5, 6 para contar, né? Então, nós estamos propondo em Niterói e quero instigar vocês aqui, tá, Cláudio? Instigar vocês aqui, talvez não vai ser uma palavra desafio, vai ser uma instigação, para a gente ver se a gente cria um grupo, François, para que tenta interferir isso na rede, para que a gente consiga monitorar essas mulheres grávidas com VDRL, com teste rápido positivo, e que tenha um grupo que dê atenção rápida em 2 a 3 semanas. Eu não vou expor isso daqui, a gente está fazendo um trabalho grande para dizer que é possível. Os colegas docentes, os colegas do SUS, os colegas particulares, porque o que eu estou colocando aqui do SUS, a gente vê no particular também. Só que o particular, muitas das vezes, nem é notificado. Então, a gente está fazendo um trabalho, tipo um grupo local, porque eu acredito muito que não tem que vir uma lei, não tem que vir um guideline só do Ministério, porque o guideline já tem. O que nós precisamos é fazer essa ação, né? Para mostrar aqui para Niterói. Eu falei isso, olha, não sei qual é Petrópolis, se alguém tem, mas Niterói começa a semana, começa o primeiro dia do ano para tratar na rede pública de menos de 40% da população, porque mais de 60% da população tem medicina, tem saúde suplementar. Então a saúde pública não é 100% não. A média brasileira é 28,5%. Petrópolis talvez seja uns 40%, 50% ou até 60%, que não usa o VDRL do SUS. Isso daí a gente tem que botar na conta, tem que botar na pauta dos prefeitos, que o mês começa e ele não tem que se preocupar com 100% da população. Niterói, 60% da população de Niterói tem saúde suplementar. No Rio, 55%. O discurso tem que ser claro. E aí a gente está fazendo tudo isso. Quem quiser, a gente passa esses dados, mas é um objetivo de articular e sair em cada município fazendo. Não esperar que o Ministério da Saúde, que o novo ministro, baixe uma norma. Nós temos que fazer um movimento, porque o compromisso tem que ser de todos nós. Todos nós temos que assumir. Todos nós estamos falhando. É duro falar isso. É duro trabalhar, é duro sair de casa e falar assim, todos nós estamos falhando.
federal, municipal, estadual, sociedades médicas, todos nós estamos falhando. A população está falhando. Está aí a vacinação contra HPV, que está sobrando nos postos. Tem a vacina e está sobrando. Estou dando um dos exemplos. Então, grupo de Elimina Sífilis Congênita em Petrópolis, está lançado o desafio para a gente fazer um movimento aí no Dia Nacional de Luta contra a Sífilis, que vai ser em outubro. Não vou falar, isso aí tudo passa para depois. E a história de que falta penicilina. Falta penicilina. Hoje, dia 8, né? 8 de abril de 2016, estamos aqui numa loja de veterinária em Barra do Piraí, mostrando que é possível comprar, sim, antibiótico, no caso aqui o pentabiótico, que tem a penicilina cristalina, tem penicilina benzatina, tem penicilina potássica. Eu vou passar o vídeo todo, depois vai estar disponibilizado. Para cavalo não faltou. Para cavalo não faltou. Sai daqui agora, desafio mentiroso. Sai daqui agora. Hoje é muito fácil pegar um mentiroso. Sai daqui agora e vai numa loja de produto veterinário e entra e pede: eu quero um pentabiótico. Eu quero um antibiótico para tratar um cavalo meu. Ele vai te dar penicilina, benzatina, cristalina, procaína, streptomicina em doses cavalares, R$14. Ou isso é falso, está aí de novo, tem outro vídeo mostrando a caixa cheia. Ou essa penicilina é falsa. Ainda no dia 8 de abril de 2016, ou essa penicilina é falsa. Vocês a caixa aberta, né, do pentabiótico veterinário, mostrando aqui várias e várias caixas, prazo de validade, como vocês estão vendo, quer dizer, não foi caixa velha. Outra marca do Fortecilin, mostrando para vocês, né, o prazo de validade. Enfim, não falta norma. Não é nem pago. Eu aqui hoje vou sortear um Atlas de DST. A sociedade vai dar um sorteio do Atlas nosso de DST com todas as imagens. A gente vai sortear para os presentes aqui. Mas tudo isso daí é pago. Vai sair pela Springer Internacional em inglês ainda esse ano, uma distribuição mundial. O que eu vou sortear hoje aqui é em português. Mas isso aqui não falta é norma, não falta é manual do Ministério, São Paulo, Niterói, e Cuba consegue eliminar. Um dos locais que conseguiu eliminar a sífilis congênita. Isso aí foi a apresentação dessa americana, trabalha no CDC, a apresentação no final do Congresso Mundial de DST e AIDS, que foi na Austrália. O próximo será o ano que vem no Rio de Janeiro, sobre nossa presidência. O Congresso Mundial de DST e AIDS vai ser aqui. E ela apresentou no final: Cuba eliminou a sífilis congênita. Estou falando de Canadá, nem de Suécia, não. Estou falando de um país com limitações importantes. Mas eles conseguiram se organizar e eliminaram a sífilis congênita. Então, pessoal, para terminar, um rato olhando um buraco na parede vê o fazendeiro e sua esposa abrindo um pacote. Pensou logo no tipo de comida que poderia haver. Ao descobrir que era uma ratoeira, ficou aterrorizado, apavorado. Correu para o pátio da fazenda para avisar: há uma ratoeira na casa, há uma ratoeira na casa. Desculpe-me, senhor rato, disse a galinha. Eu entendo que seja um grande problema para o senhor, mas não me prejudique em nada. Eu sou uma galinha, estou aqui fora, seu rato. E a mesma coisa falou o porco. Desculpe-me, senhor rato, não há nada que eu possa fazer, eu vou rezar pela sua alma. Aí foi para a vaca, e a vaca: seu rato, olha o meu tamanho, seu rato. Que problema uma ratoeira pode me causar? Eu não entro na cozinha. E o rato, então, foi embora cabisbaixo para encarar a ratoeira do fazendeiro, é o dia a dia dele. Naquela noite, ouviu-se um barulho, como uma ratoeira pegando sua vítima.
A mulher do fazendeiro correu para ver o que era e acabou sendo mordida pela cobra venenosa que tinha sido pega no rabo pela ratoeira. E aí o fazendeiro levou para o hospital, ela voltou com febre e todo mundo sabe que o que é bom para febre? Uma canja de galinha. Ele foi lá e matou a galinha. A mulher continuava, né, doente, os amigos foram visitar, ele tinha que alimentar. O que ele fez? Matou o porco. A mulher acabou morrendo e muita gente foi para o funeral. O que ele fez? Matou a vaca. Tá claro? Da próxima vez que alguém apresentar um problema, né, a casa do lado, linda, maravilhosa, você tem, o seu vizinho do lado esquerdo tem uma poça cheia de um criador de mosquito e te passa uma doença, você não tem nada a ver com a poça dele. Eu trabalhei, Mauro, eu saio o dia inteiro para trabalhar, trabalho de manhã, de tarde, de noite, e o dengue do meu vizinho passa para mim. Era melhor eu não ter 3 Audis na garagem e o meu vizinho não ter dengue, porque ele não me pegava. Tá claro? Então, quando tiver um problema, né, da sífilis congênita ou de outras situações, se tem uma ratoeira na fazenda, todos da fazenda correm risco. E nós temos aqui no nosso meio muitas ratoeiras. Muitas ratoeiras. Essa é uma das ratoeiras. Eu não me sinto confortável para prescrever um produto de VLP, tendo que conviver com falta de penicilina. Eu não me sinto confortável. Mas pelo menos a gente está tentando fazer, né, a nossa parte de estar indignado e estar tentando, sem veneno, tentar incentivar para que as pessoas entendam isso também e tentem melhorar. E aí a gente propõe, que é o Dia Nacional de Luta contra a Sífilis, a gente, numa indignação nossa, em 2013, lançou isso em Niterói. Hoje, várias cidades do mundo, do Brasil já faz. Já tem até um projeto de lei para fazer o Dia Nacional. Mas mais do que ter o Dia Nacional, é ter uma ação nacional. Mais do que ter uma ação nacional, é ter uma ação local. Nós podemos fazer isso localmente. Localmente nós podemos fazer. E usando os alunos de residência, as ligas, os profissionais, usando quem a gente puder, para ver se nesse dia a gente consegue fazer os trabalhos. Então, muitas das vezes a gente quer que o nosso filho, quer que a coisa fique bonita, que eu faça a melhor cirurgia, que eu sou um médico que opero transplante disso, transplante de cérebro, uma coisa muito simples, gonorreia, sífilis, pus. Pessoal, braços pequenos também dão grandes abraços, né? Aliás, os grandes abraços começam com coisas muito pequenas. E essas coisas pequenas a gente está largando para lá. Então, que a gente tenha que avançar nas coisas grandes, mas a gente não pode esquecer das coisas pequenas. E sífilis congênita é uma coisa pequena que, se a gente não conseguir resolver na nossa sociedade, dificilmente nós vamos ter um hospital que possa ter uma atenção com PET scan. Hoje em dia não se tem tudo, uma tomografia, ressonância, e eu convivo com VDRL de 2, 3, 4 meses. Né? E aí, pessoal, todos na esgorge, por favor, entrando para ser associado, para a gente estar fortalecendo esse grupo, ir para outras cidades, que com certeza, avançando junto com os trabalhos das ligas, eu acredito muito nos alunos de liga, no residente, porque são esses alunos que daqui a alguns anos vão estar aqui falando. E se a gente colocá-los, como eu fui colocado com Milton Madruga, com Rochete Sepa, com os professores do início que me formaram, que tinham uma formação básica ética, faz com que a gente acredite que esses alunos possam amanhã estar suplantando o nosso trabalho com presidência de esgorge, de federadas, e repetindo todo esse trabalho, e não somente aqueles, né, que passam direto. Nada contra ter o grande trabalho
com as grandes tecnologias, mas a grande tecnologia só vai ser verdadeira se a gente conseguir eliminar as básicas coisas. E para terminar, eu digo para vocês, hoje o que mais mata no mundo, é falta de água potável. A segunda coisa que mais mata no mundo é rede de esgoto. Mais mata no mundo é água potável e rede de esgoto. Para a gente levar para casa isso. Se a gente não conseguir resolver essas mínimas situações, eu não sei se vale a pena, né, o alto nível de tecnologia. Muito obrigado por tudo aquilo que vocês estão